Hare Krishna. Então, Bhakti Samhita, livro de Rupa Goswami, tem comentários de Jiva Goswami e Vishwanath Chakravarti. Então, está no comentário de Vishwanath Chakravarti. Ele vai falar: o significado é que todos os dias deve manusear a tulsi de tal forma que haja folhas e brotos disponíveis todos os dias, não que deva plantá-las todos os dias, né? O comentário do 1.2.205, terminando. Agora 1.2.206, serviço às escrituras. Escritura que se refere àquelas escrituras que apresentam Bhakti, né? Skanda Purana, o Narada. Então 1.2.207, 219. Ó Narada, afortunadas são aquelas pessoas que neste mundo que ouvem e leem as escrituras Vaishnavas. Krishna está satisfeito com eles. Aqueles que adoram as escrituras Vaishnavas em suas casas ficam livres de todos os pecados e são elogiados pelos devatas. O próprio Senhor Supremo, Krishna Narayana, vive na casa onde as escrituras Vaishnavas aparecem. Comentário de Vishwanath Chakravarti. Não, aqui não precisa. Não está repetido aqui, não precisa. Tá? O 1.2.210. Também no 12º canto, serviço das escrituras é ilustrado. Srimad Bhagavatam é declarado como a essência de toda a filosofia Vedanta. Aquele que sentiu satisfação de seu nectário suave nunca será atraído por qualquer outra literatura. Srimad Bhagavatam é canto 12, né? 1.2.211, serviço à matura e outros lugares sagrados, ilustrado no Varaha Purana. O tolo que desiste de matura e desenvolve atração por algum outro lugar vagueia no mundo material, nascimento após nascimento, confuso com minha maia. 1.2.212. Isso também é ilustrado no Brahmanda Purana, a bem-aventurança do estágio do Prema, que raramente obtida mesmo servindo a todos os lugares sagrados nos três mundos, está disponível apenas tocando matura. Comentário de Jiva Goswami. Aqui não precisa não. Tá. Agora 1.2.203. Ouvir, lembrar, glorificar, desejar, ver, visitar, tocar, abrigar-se, servir, matura, satisfaz todos os desejos dos seres humanos. Isso foi descrito em todos os Puranas. Não elaborei isso aqui por medo de aumentar o volume do livro, né? Comentário de Jiva Goswami. Bom, tá. Vamos pular esse comentário. Serviço aos Vaishnavas, 1.2.214. De todos os tipos de adoração, a adoração à Vishnu Suprema deve adoração aos seus devotos, no entanto, é superior a isso. Né? 1.2.215, terceiro canto, é dito: servir ao devoto e a pessoa desenvolverá uma manifestação fixa do Bhava para aos pés da personalidade de Deus, possuidor de uma forma eterna, o inimigo do demônio Mado. Esse Bhava vence as angústias materiais da pessoa. Um comentário de Jiva Goswami. De acordo com a Marakosha, Kutastha significa aquilo que é eterno, como uma forma. Pelo serviço ao devoto haverá uma manifestação, Rasaha, fixa. Tera de Rati, entre parênteses, Bhava, para os pés do assassino do demônio Mado. 1.2.16. Além disso, Skanda Purana diz: onde está o pecado para a pessoa que viu um Vaishnava cujo corpo está marcado com a concha, o disco, que tem manjares de tulasi na cabeça e cujos membros estão manchados com Gopchanda. 1.2.17. O primeiro canto diz: simplesmente por nos lembrarmos de ti, nossas casas se tornaram
instantaneamente santificadas. Que dizer de ver-te, tocar-te, lavar os teus pés santos e oferecer-te um assento na nossa casa? Chamado Bhagavad Canto 1. Bom, 1.2.218 Adi Purana diz: aqueles que afirmam ser meus devotos não são meus devotos. Aqueles que são devotos de meus devotos, eu os considero meus melhores devotos. Todas as angas, é 1.2.219, todas as angas de Bhakti descritos em relação ao Senhor também são angas em relação aos devotos do Senhor. Esta é a conclusão dos sábios. 1.2.220 observando festivais de acordo com a riqueza de cada um. Está ilustrado no Padma Purana. Ó rei, aquele que realiza um festival para o templo do Senhor experimenta para a eternidade um festival no planeta do Senhor. Comentário de Vishwanath Thakur. Deve ser um festival para o templo do Senhor. Bom, nem precisava, mas tudo bem. Então, verso 1.2, observando Urdhyavrata do Padma Purana. Assim como os homens sabem que Damodara é afetuoso com o seu devoto, o mês de Damodara também é afetuoso com o devoto. Mesmo um pequeno serviço realizado durante esse mês rende grandes resultados. Comentário de Jiva Goswami. O mês é afetuoso assim como Damodara é afetuoso. Assim, um pequeno serviço a Damodara torna-se multiplicado se realizado durante aquele mês. Uru Karabka significa uma pessoa, neste caso o mês, que aceita algo muito pequeno e o torna grande, como pessoa que se sente extremamente endividada e realiza grandes ações para outra pessoa. Da mesma forma, esse seu mês, chamado mês Kartika, traz grande benefício, torna o que é escasso e o torna significativo. Solplan Uru Karataka Rakaha significa o mês de Damodara é um doador futuro de grandes resultados por um pequeno serviço. A formação de Solpan Uru Karakaha está de acordo com... Bom, aqui já vem a gramática, a gente não entra no caso no comentário de Vishwanath Thakur. Assim como Damodara é conhecido por ser afetuoso com os devotos, da mesma forma o mês de Damodara é afetuoso e produz grandes resultados por pouco serviço. Tomando a desculpa do pequeno serviço como uma espécie de grande dívida, o mês generosamente liquida a dívida com grandes recompensas. Na frase Swalpam Api Uru Karaha, o uso do caso... bom, aqui já não precisa... Bom, ele está aí falando, onde há um pouco de serviço pode produzir resultados enormes. A palavra Karakaha pode ser tomada como Karan, com versos que explicam possibilidades. Karan pode ter o significado de uma forma infinitiva. Existe a possibilidade de produzir. Assim, a frase Uru Karakaha pode significar é capaz de produzir grandes benefícios. O mês de Damodara, chamado mês de Kartika, sendo muito afetuoso com os devotos, é capaz de produzir grandes benefícios mesmo com pouco serviço. Respeito 1.2.222 e 223 respeitar o Damodara Vrata imaturo e glorificado do Padma Purana. O Senhor sendo adorado em outro lugar concede prazer material e liberação a esses adoradores. Ele não dá Bhakti porque Bhakti controla o Senhor. No entanto, os homens podem alcançar Bhakti ao Senhor com muita facilidade, servindo Damodara durante o mês de Kartika em Mathura apenas uma vez. Agora é o verso 1.2.224, observando o dia do aparecimento do Senhor, do Bhavish
Como? Bhavistotara Purana. Ó Janardana, conte-nos o dia em que Devaki deu a luz a você. Ó Vaikunta, vamos realizar um festival naquele dia. Ó Keshava, que você fique satisfeito com aquele que com aquele festival realizado por aqueles que estão completamente rendidos a você. 1.2225, apego para servir os pés de lótus da deidade, do Adi Purana. Eu sou eu dou Bhakti e nunca liberação para a pessoa que está sempre enganjada em cantar o meu nome e me servir como a meta da vida. Comentário de Goswami. Seva Priyaha significa levar o seu serviço ao Senhor como seu objetivo na vida. Mukti significa, no contexto, liberação desprovido do Bhakti, né? Sayuja Mukti. 1.226, apreciando Bhagavatam, verso primeiro canto aí. Homens experientes e pensativos saboreiam, né, o Srimad Bhagavatam, o fruto maduro da árvore dos desejos da literatura védica. Ele emanou dos lábios de Sri Shukadeva Goswami, por isso essa fruta ficou ainda mais saborosa. Embora seu suco nectário já fosse saboroso para todos, inclusive para as almas liberadas. Comentário de Goswami. Os caminhos para a bem-aventurança mais elevada, Bhavukaha. Ó homens que apreciam o amor do Senhor Supremo, Rasikaha, você situado nessa terra, Bhuvi, por favor, saboreie e internalize o fruto chamado Bhagavatam. A própria forma da raça, Rasan Alayan, que desceu Galitam para essa terra, vindo da árvore dos Vedas que cresce em Vaikunta e dá todos os tipos de frutas com seus galhos e ramos. Você alcançou aquilo que não pode ser alcançado facilmente. Ao usar a palavra raça como um modificador, o Bhagavata é descrito como tendo doçura, mas a real intenção é proclamar que o Bhagavata é completamente doçura. É apenas doçura, nada mais. A escritura chamada Bhagavata é de fato saborosa ou rasavasat, mas não é designada pela palavra raça para indicar que é composta exclusivamente de raça ou sabor doce. Além disso, pela palavra Bhagavatam, aquilo que está relacionado a Bhagavan, ou Senhor, é indicado que a doçura ou a raça também pertence ao Senhor, uma vez que o Bhagavata é o Tadiya do Senhor, o querido objeto relacionado ao Senhor, né? Está explicando que é Tadiya. Raça também é Tadiya do Senhor. Bhagavatam significa relacionado ao Senhor. Assim, a palavra Bhagavatam, ração, também pode significar raça ou doçura relacionada ao Senhor. A definição de raça é, de fato, uma relação de pura afeição pelo Senhor. Isso é entendido a partir da declaração de resultados descritos da literatura do Bhagavatam. Simplesmente dando recepção auditiva a essa literatura védica, o sentimento do serviço devocional amoroso ao Senhor, Krishna, a suprema personalidade de Deus, brota imediatamente para extinguir o fogo da lamentação, ilusão e medo. A palavra rasa também é empregada no Shruti para indicar diretamente Bhagavan, visto que ele é composto completamente de raça. O Shruti diz Rasa Vasaha, ele é raça. Essa raça também é o objetivo mais elevado. O verso aí. Alcançando aquele raça, Bhagavan, a diva se torna bem-aventurada. E assim, a palavra Rasikaha, usada nesse verso, indica que a realização desta raça pertence àquelas pessoas que se tornaram realizadas em raça apenas através de longas impressões em vidas passadas e presentes, já que é preciso perceber o Senhor para perceber a raça. Bom,
Continuando aqui. Siddhanta. Radharani é Gadadhara no Goura Lila e ela personifica a natureza do sacrifício. Nos Puranas e outras escrituras, escutamos que existe ali um aparecimento momentâneo dos demônios no mundo espiritual, mas na realidade não podemos considerar a entrada deles no mundo espiritual porque lhe faltam uma certa realização de felicidade espiritual. Bem-aventurança. Algumas vezes tigres ou ursos entram dentro do reino, no palácio, porque o rei tem o desejo que a população veja esses animais. Similarmente, o Senhor Supremo, em prol do seu divertimento, traz demônios ferozes como Brigo ou pessoas além das 3 gunas, como Kumara e a Vaikunta, para mostrar aos habitantes no mundo espiritual e então rapidamente satisfaz seus propósitos. Bom, se queremos praticar numa bhajana, devemos adotar a posição de escravos, do escravo do Senhor. Se desejamos cantar o santo nome de Krishna, não devemos perder a nossa energia com frivolidades deste mundo, não devemos permitir que nossa atenção seja perturbada por aquisições insignificantes. Na cultura indiana, o Cupido é um exemplo de monogamia. A literatura védica se exalta muito o aspecto da monogamia, e Krishna, apesar de aparentemente ter muitas mulheres, ele é monogâmico, pois só tem uma mulher, na qual é Radha. Quando nós vemos Gadadhara, entendemos que é uma personalidade ontologicamente difícil de ser entendido, porque Mahaprabhu e Goura irada, Mahaprabhu é Goura irada. Então, como Gadadhara pode ser Radha? Essa é a pergunta. Gadadhara sai do caminho de Mahaprabhu e isso representa algo muito positivo, porque ele estava se sacrificando. Gadadhara é uma pessoa muito importante dentro do Goura Lila, porque está dando, e quando se ganha presente, você lembra mais da pessoa do que o seu presente, do que o próprio presente. Por exemplo, se ganho meias, sabão, quando uso, lembro da pessoa que me deu. Da mesma forma, Gadadhara está dando, e isso é inestimável, inesquecível. Mahaprabhu, quando vai para a casa de Srivas Thakur durante a noite, Srivas Thakur entra no humor de Radha. Bhaktivinoda Thakur foi o acharya que mais publicou livros dentro da Gaudiya. Ele deu muita importância à Siksha, que naquele momento era muito escasso, porque as pessoas se iniciavam e cantavam o santo nome sem Siksha. Mahaprabhu é Radha, Krishna em pessoa, ainda não está completo, por isso Gadadhara é necessário. Sanatana, Sri Samaraj no início era muito atraído pelos passatempos de Ramachandra. Ele não gostava muito dos passatempos de Krishna, mas quando conhece o Chaitanya Charitamrita, vê o sacrifício de Mahaprabhu e fica muito atraído. Há um tempo atrás da Índia, há um tempo atrás na Índia, o conhecimento ficava nas mãos de brahmanas. Era muito difícil ter um livro. Não era como hoje, que podemos ter todos os livros da internet. Naquele tempo, os livros eram restritos somente a um certo público, qual era os brahmanas, né? Uma vez, a Gaudiya Mata
queria construir um templo. Sridhar Maharaj estava recolhendo o cheque de uma doação que ia receber. E quando ele chegou lá, um homem falou: mas qual é a necessidade de outro templo? Se existe excesso de dinheiro, isso deveria ser usado para trabalhos filantrópicos, né? Alimentar as pessoas, dar refúgio para eles, etc. Então, qual é a necessidade de outro templo? Sridhar Maharaj respondeu, invocando um Rasa Lila Shloka, o qual se diz Irdi Roga. Diz que as pessoas estão sofrendo não pela falta de roupa, de comida, de refúgio ou abrigo, mas Hridi Roga, a doença do coração. E os tópicos de Krishna vêm de forma apropriada, de fonte apropriada dos devotos genuínos de Krishna. Então isso vai curar a doença do coração, porque todo mundo está sofrendo. Então Sridhar Maharaj continuou dizendo, né? Ele deu um extraordinário exemplo. Quando eu estava no corpo de um porco, eu comia excrementos e eu comia até uma montanha de excremento e minha fome não cessava. E no corpo de um elefante eu comia selvas e selvas de comida e eu não estava satisfeito. Então, Hridroga, a doença do coração. Então, esse tempo vem para isso. Bom, o verso 20, Kumaracharya Pragno, 20, né? Agora o 23, Man Upitaya Purnajama, 30, Taramadi Sarvashastra. A última linha aí que nós estamos dando é Gnatva, conhecendo Bhuta, da criação Adin, a origem, Avyayam, inexaurível. 198, Haribhaktilas, Shudras, os quais são religiosos, os quais servem os brahmanas e os quais observam votos sagrados, né? Assim como as mulheres castas e aqueles nascidos em família de intercastas, e mesmo os comedores de cachorros são elegíveis para cantar Mahamantra Hare Krishna. O glossário é o Niyoga. Niyoga é uma mulher viúva que não tem filhos, né? E o cunhado, o irmão mais velho, né? Poderia gerar filhos, né? Nela, ou alguém do próprio clã, se ela não tivesse o cunhado, né? Algo assim. Isso é proibido em Kali Yuga agora, né? Mas isso era uma coisa yoga. E filosofando, a vida se trata da morte.